Hoje nós convidamos para o nosso estúdio o Cláudio Rocha, ele que é médico, oncologista, aceitou o nosso convite para estar aqui, para conversar com a gente, para bater um papo e trazer algumas informações sobre o assunto. E a gente entender um pouco mais o que está acontecendo. Por que alguns apontam o câncer como a doença do século? Quais serão os fatores e, na verdade, o que é determinante para que as pessoas possam claramente dizer: nossa, na minha família nunca nem tinha ouvido falar do câncer. Eu acho que isso está acontecendo muito nos últimos tempos. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Vanusa. Bom dia, telespectadores. Realmente, a partir dessa mudança do paradigma e a partir dessa pesquisa que saiu num jornal britânico, mostrando que o número de casos de pessoas jovens com câncer vem aumentando. Eu queria só fazer um corte no tempo. Se a gente volta a 30 anos atrás, quem tinha câncer nessa época era a avó de um amigo, era alguém que escondia, alguém que não falava sobre, e a gente não tinha informação. E a gente está em 2024 falando aqui em TV aberta sobre essa doença, né? Que antes era difícil de se falar, que era doença impronunciável. Feia. Exatamente, Verdade. era uma doença impronunciável. É algo que a gente precisa, como você falou, hoje em dia essa doença está no nosso dia, né? Então nós temos pessoas próximas, então hoje em dia é mais fácil você perguntar: você conhece alguém que já teve câncer ou passou por algum tratamento oncológico? A gente já vê isso com mais frequência, né? Isso porque o número de casos aumentou. Isso a gente precisa entender por quê. E essa pesquisa, ela fala exatamente que o principal tipo de câncer que aumentou, os principais tipos, é o câncer de mama nas mulheres, é o câncer de intestino em homens e mulheres e o câncer de pulmão, né? Então, por que isso vem acontecendo? E eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que isso tudo vem acontecendo por conta dos nossos hábitos. E a notícia ruim é que isso vem acontecendo por conta dos nossos hábitos. Então, o quê? Depende da gente. Quer dizer, Pode a mudança ruim. vai depender da Vanusa, a mudança vai depender do Dr. Cláudio. Cada um vai ter que ter a consciência do que é possível para se viver melhor. Nesse momento, doutor, o psicológico e a rede de apoio tem que acontecer. Porque o que a gente tem percebido? Com todos os profissionais que a gente já tem trazido para o programa, uma certeza a gente tem. Quando não se tem uma boa alimentação, quando não se tem exercícios físicos, quando não se trabalha o mental, 1001 hábitos podem acontecer com esse ser humano. Isso já está claro. Uma das coisas que a gente tem observado bastante também e que é claramente visível, principalmente no início que começaram a falar de tecnologia, de redes sociais, que as pessoas começaram a entender melhor o que na verdade era um YouTube, um Instagram, um Facebook. Eu sou da época do Orkut. Quer dizer, as pessoas já iam com algumas informações e dessas informações se criava uma polêmica diante de algum tema. E o que me chamou sempre a atenção eram as conversas. Por exemplo, olha, me lembro de um vídeo há um tempo atrás que marcou muito no meu pensamento. Evite passar tanta raiva, evite se desgastar emocionalmente, presta atenção no que você está vivendo, da forma como você está vivendo, porque se batia muito, ligava muito câncer ao emocional, de que pessoas que passam mais raivas, pessoas que se desgastam mais emocionalmente, essas pessoas provavelmente correm o risco de ter um câncer. Eu não sei se o senhor se lembra bastante desse tipo de informação. Filmes, vídeos de pessoas que faziam: olha, eu era uma pessoa assim, assim, quando eu comecei a passar raiva com isso, aquilo. Então, as pessoas enraizaram muito esse tipo de conversa. Primeiro item. O segundo veio em cima dos hábitos alimentares. Principalmente o nordestino, que sempre foi acostumado a comer comida raiz, aquela comida, o feijão, o arroz, a carne, né? Muitas vezes não tinha nem o hábito da própria salada. Mas a gente percebeu que da pandemia para cá, as pessoas, pelo menos no nosso estado, passaram a comer muito fast food. Passaram a comer muito fora de casa, muita comida enlatada. Ultraprocessados. Isso. E aí a gente começou a entender que isso também poderia ser um pouquinho da raiz, porque aí entre os jovens, os nossos jovens já não comem mais como nós comíamos. E isso é algo que não é fácil também.
Porque estamos vivendo. Parece que as pessoas saíram da pandemia, mas não saíram das comidas de rua. Sim. Daquelas comidinhas, né? Enlatadas, gordurosas. E aí, como o senhor vê essa história hoje? Isso realmente é um fato? Sim, você tocou em 2 pontos muito importantes. A parte emocional, né? Então, é muito difícil a gente provar e separar um grupo que não passa por estresse, que não passa por raiva, que não passa por nenhum aborrecimento, e de um grupo que vai passar por isso sempre, né? O que eu vejo é que a parte emocional é muito importante, especialmente durante o diagnóstico e o tratamento, né? O suporte emocional, a resiliência de cada pessoa é muito importante para você ter esse apoio de confiar no processo, porque tudo isso é um processo, né? Em relação à alimentação, você tem toda a certeza. Então, a alimentação de hoje é completamente diferente da alimentação que a gente tinha há 30 anos atrás. E a gente precisa sair desse automático de é mais fácil, é mais prático, porque às vezes o que é mais fácil é mais prático. Naquele momento, a curto prazo, pode ser simples, mas isso a longo prazo, isso acumulando ao longo do tempo, não tem um bom resultado. Assim como você também falou, a prática da atividade física. Veja que a gente está falando em 3 pontos básicos e muito importantes. Eu não estou dizendo para a gente comprar uma coisa diferente. Sim. Eu não estou dizendo que é uma tecnologia de ponta que poucas pessoas têm acesso. Não. A alimentação saudável está à nossa disposição, né? É mais fácil pedir uma comida no iFood? É muito mais fácil. Mas há quanto tempo a gente não para e se dedica a fazer o nosso alimento, a saborear o nosso alimento? A gente está na correria. Nem tempo, né? As pessoas só têm tempo para olhar no celular, muitas vezes terminam de comer sem perceber. Exatamente. A gente está no automático. Automático. Então, isso é um convite para que nós possamos sair desse automático e a gente consiga degustar, a gente parar tudo e se dedicar à alimentação como uma meditação, por exemplo. É um momento que você está ali dedicado para a sua saúde. É um presente que você está se dando. A alimentação, a atividade física. A recomendação da Organização Mundial de Saúde para pessoas comuns, para a gente evitar não só o câncer, mas problemas cardiovasculares, são 300 minutos por semana, ou seja, são 5 horas por semana. A gente consegue tirar esse tempo? Eu digo que sim, né? Mesmo com a rotina atribulada, a gente consegue separar alguns espaços para poder cuidar de si, né? E quando eu falo em autocuidado, é exatamente um presente que você se dá, é exatamente algo que você está fazendo, um investimento que você está fazendo agora, para no futuro você continuar tendo saúde, né? E a gente evitar a doença, porque a prevenção é o mais importante. Doutor, quando o senhor fala assim, o que me preocupa tanto? Por que tantos jovens com câncer e, de uma certa forma, não está demorando? O que acontece quando eu falo não está demorando? A chegada do câncer nesses jovens. Por exemplo, você muitas vezes sabia do câncer porque alguém da família, como a gente havia falado no início, tem problema de câncer. Muitas pessoas chegavam ao ponto de dizer, na minha família é mais... Desculpa falar, mas é a realidade. É mais ataque cardíaco, na minha família é mais infarto, na minha família é mais isso, é mais aquilo, as pessoas sofrem mais com problemas de pulmão, na minha família as mulheres sofrem mais com câncer de útero, né? Minha avó, minha tia, então eu tenho que cuidar. E a gente já viu várias atrizes internacionalmente falando, de algumas que tiraram seios, mesmo não tendo câncer, mas só de imaginar que a tia teve, a mãe teve, acabam também, de uma certa forma, se mutilando para tentar evitar que esse câncer chegue até elas. Isso tudo a gente ouviu falar. Mas o que me preocupa hoje, necessariamente, é de pessoas que na família nunca tiveram o câncer e que hoje essa conversa já não dá mais tão certo assim como as pessoas imaginavam. Por que estes jovens... estão descobrindo o câncer ainda tão cedo da vida e por que o câncer tenha chegado em mulheres com 50 anos, por exemplo, tão jovem ainda? Tem uma situação interessante também que eu vejo, como a gente não falava muito sobre essa doença antes, quando uma pessoa jovem descobre um câncer, assim, fui conversar na minha família, eu achava que não tinha ninguém. Mas a minha tia já teve, a gente não sabia, a minha avó teve. Então, é muito importante trazer isso para a conversa de casa, né? Então, exemplo que vem acontecendo recentemente, pessoas
que tem mais visibilidade, mais famosos, vem falando sobre o câncer em idade mais jovem. Exemplo, o diagnóstico da Fabiana Justus, que é uma influenciadora digital, ela trouxe aquilo, ela mostrou a sua vulnerabilidade na internet e ela foi muito bem acolhida. E ela mostrou que tem um tratamento, que tem algo a ser feito. A Preta Gil também passou por todo esse processo, a Simone. Então, são pessoas mostrando que pessoas jovens têm e que precisam se cuidar. Precisam correr atrás de fazer exames de forma precoce até, né? Um mito que existe é também que o câncer no jovem ele é mais agressivo, né? Então, quando a gente vê um idoso, uma pessoa acima de 60 anos, tendo perda de peso, febre todos os dias, alguns sintomas que não melhoram, uma das principais coisas que a gente pensa, pode ser câncer, porque ele é idoso. Sim. Mas quando a gente pensa num jovem de menos de 50 anos, 30, 40 anos, está tendo um problema, isso é uma pneumonia, isso é só uma batida que eu tive no peito. E a gente deixa passar, né? Não pensa no câncer imediatamente. Vamos tratar o mais comum para depois ver se isso é. E por vezes, muitas mulheres jovens chegam ao meu consultório e falam assim, doutor, eu tive que insistir várias vezes em fazer um exame, insistir atrás da minha biópsia, porque o médico sempre falava, você é muito jovem, você não tem idade para ter câncer. Só que o câncer não tem idade, a gente está falando sobre isso, exatamente. Não escolhe. E aí a gente chama atenção, por exemplo, nós estamos aqui com a imagem, né, da nossa princesa, né? E aí eu fico imaginando, nesse exato momento, algumas pessoas estão recorrendo a tratamentos de uma forma preventiva. Esse tratamento, de fato, ele é interessante? Por exemplo, digamos que eu descobri, como as pessoas dizem, antigamente diziam isso também, eu tive um câncer e esse câncer, quando eu descobri, ele já estava na fase final. Isso não existe mais ou, na verdade, as pessoas estão sofrendo com algum problema de saúde e ficam guardando esse problema e não buscam um médico? Ou, de fato, o câncer, quando ele está ali, ele já vem realmente com os dias contados? Vamos lá. Então, a gente vai então para duas fases. Uma que é a fase do diagnóstico. Sim. Então, uma pessoa que está tendo sintomas persistentes, independente da idade. Perda de peso, aumento do volume, aumento da barriga, a febre diária, né? Isso não melhora com tratamentos que você faz para situações mais comuns. Sim. Se isso persiste, isso precisa ser investigado, né? E a investigação, o diagnóstico do câncer, sempre é através de uma biópsia, que é quando você tira um pedaço e você coloca no microscópio para fazer algumas avaliações, né? Para dar o diagnóstico. A partir do diagnóstico, eu preciso saber se essa doença ela está localizada e é possível fazer um tratamento cirúrgico ou um tratamento localizado, ou se a doença já se disseminou para outros locais, que é o que a gente fala de doença avançada. Geralmente, a doença localizada, a intenção do tratamento é curativo. Sim. Uma doença que já se encontra avançada, eu tento tornar essa doença crônica. Eu tento controlar essa doença com os mais diversos tipos de tratamento que vem melhorando ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente não tem só quimioterapia, a gente tem imunoterapia, drogas-alvo, radioterapia, vários outros tipos de tratamento. E aí, o interessante de falar dessa questão da prevenção, então, primeiro a gente tem a prevenção quando a gente não tem doença, então, que é a prevenção primária. Então, eu tenho uma pessoa jovem, por exemplo, todas as pessoas a partir de 45 anos, a gente acabou de sair do Março Azul Marinho, a partir dos 45 anos, homens e mulheres precisam fazer a colonoscopia, que é o exame preventivo do câncer do intestino, que você vai ver se tem lesões precursoras ou um diagnóstico precoce do câncer. No caso da princesa Kate, imagina-se que ela tenha uma doença que foi operada e ela está fazendo uma quimioterapia após a cirurgia. Para que é feito isso? Que eles chamaram de preventiva. Você já tem o diagnóstico da doença. Se essa doença tem um risco mais alto de voltar, de recidivar após a cirurgia, a gente acrescenta um tratamento para aumentar as chances de cura e diminuir as chances de recidiva, de volta da doença. Mas, doutor, quando se faz essa cirurgia, não são todos que fazem essa quimio? Não necessariamente. Se for uma doença muito inicial, às vezes só a cirurgia é necessária e a quimioterapia, o benefício não é tão grande, então vale a pena só acompanhar os pacientes.
Por isso que o tratamento é muito individualizado para cada paciente e a gente precisa de vários profissionais envolvidos para poder fazer esse tratamento. Então, o cirurgião, o oncologista, fora toda a equipe multidisciplinar, psicologia, enfermagem. Doutor, quando a pessoa já imagina ou tem a certeza de que tem um câncer, primeira coisa que vem a autoestima vai para o chão, porque a gente sabe, como todo mundo sabe, é uma doença feia, é uma doença que as pessoas sabem que é a certeza na mente de muitas pessoas da chegada da morte, né? E isso é assustador, Sim. né? Mas existe algo que também bate muito forte, que algumas pessoas dizem, não, eu não vou fazer o tratamento, eu não vou fazer a químio, eu não vou, porque existe também uma informação de que... Um estigma. Que ela chegaria mais rápido ainda da morte. Isso é um mito ou é uma verdade? Como é que isso realmente pode ser apresentado para a população que está assistindo o nosso programa, para que elas possam entender melhor como funciona esse tratamento? Pronto. É muito interessante a sua pergunta, porque quando você fala em tratamento, a gente tem que ter um planejamento de tratamento. Então, se você fez uma cirurgia, a próxima pergunta é, eu preciso de algo a mais depois dessa cirurgia? Uma quimioterapia, uma terapia-alvo, radioterapia? Isso precisa ser conversado com todos os médicos da equipe. Não basta ter vários médicos, esses médicos precisam conversar entre si. Então, o cirurgião que fez a cirurgia, ele precisa me passar as informações para eu saber se tem um risco maior ou menor, e eu preciso conversar com o paciente para falar sobre as suas chances, as suas possibilidades, né? O porquê de estar fazendo aquilo. Porque quando a gente está falando sobre um tratamento novo, toda mudança de situação, a gente precisa saber as escolhas, as alternativas. O que é que eu posso fazer? O que é que eu preciso fazer? Isso é uma conversa de muita confiança e é uma confiança dupla. O paciente precisa confiar em mim e eu preciso confiar que ele vai seguir as minhas orientações. E a todo momento a autonomia do paciente precisa ser respeitada. Se é um paciente que fala, eu não quero fazer esse tratamento, ele precisa saber das possibilidades, das chances que ele tem de fazer ou não fazer, as possibilidades que podem acontecer com essas decisões. Doutora, eu vou tocar num ponto extremamente delicado. Eu particularmente considero delicado. Eu não sei se o público vai pensar dessa forma como eu. A gente fala de alimentação, a gente fala de hábitos e a gente tem que falar também de remédios. Que eu acho que a gente não pode fugir disso. Nunca se tomou tanto remédio nos últimos tempos como Sim. tem se tomado. Psicologicamente também. Nunca se buscou tanto esse lado da psicologia, neurologia, psiquiatria como nos últimos tempos. E o que tem que ser observado bastante? O uso gigantesco de muitos remédios. Algumas pessoas, o médico passa um remédio, ela toma, faz esse tratamento e continua com o tratamento. Muitas vezes não dá certo, mas ela está lá com o remedinho dela. E aí ela parte para um outro remédio. Daqui a pouco você está com 4, 5, 8 remédios dentro de casa e você vai tomando esses remédios e você vai achando que ele vai resolvendo os seus problemas e muitas vezes seu problema é outro. A gente tem falado muito sobre esse assunto aqui dentro do programa e ele tem mexido muito comigo e nesse aspecto como comunicadora eu tenho essa grande preocupação de chegar até o telespectador e de fazer com que profissionais como o senhor, né, que lida diretamente todos os dias com pessoas que estão sofrendo muitas vezes com câncer, para que a gente entenda melhor. Por exemplo, ultimamente tem se falado muito do câncer de intestino e tem se falado muito de problemas de estômago. O senhor falou agora há pouco do câncer de pulmão. Como tentar passar na cabeça, colocar na cabeça das pessoas esse cuidado que elas devem ter com os remédios que muitas vezes são tomados sem a prescrição médica, insistindo num tratamento que não foi o médico que mandou tratar. Muitas vezes você deixa de ir para o médico e fica se tratando de uma forma espontânea. E aí você vai para um médico, vai para outro, daqui a pouco você está com uma gaveta lotada de remédios que você toma do jeito que você acha melhor tomar. E muitas vezes não tem uma boa alimentação. Existem remédios que você toma de jejum. E às vezes vem o hábito alimentar. Você não se alimenta direito. E obviamente aquele remédio provavelmente não vai lhe fazer tão bem assim. Precisamos falar dessa ligação entre tomar remédios
se alimentar e o cuidado com os exageros e com a irresponsabilidade, muitas vezes, de estar com vários remédios e tomando vários ao mesmo tempo. E acontece uma situação muito frequente. Você toma um remédio, ele causa um efeito colateral e você toma outro remédio para tratar esse efeito colateral. Então vira uma cascata infinita, né? Existe um movimento muito recente, né, da desmedicalização. Então, toda vez que um paciente vai em consulta, você precisa ver todos os remédios que ele toma e ver o que é necessário e o que não é. Porque, como você falou, se sempre o paciente vai acrescentando remédios, medicamentos, que vai passar, às vezes o paciente vai no pronto-socorro, foi prescrito aquilo. Vai outro dia com outro médico, no outro pronto-socorro é prescrito outra coisa. E isso vai se somando e não para, né? Então, tem um estudo muito interessante que fala que pacientes que costumam acompanhar com o mesmo médico, eles vivem durante mais tempo. Por quê? Porque se você tem um acompanhamento de uma só pessoa e você tem essa oportunidade de fazer isso, o médico está atento aos remédios que você toma, ao que é necessário, e se tem algo que não está melhorando, isso precisa ser melhor investigado. Na verdade, ele está acompanhando o seu problema de perto e está se familiarizando com o seu problema. Exatamente. E, obviamente, ele vai estar mudando, vai estar trocando quando se há necessidade. Exatamente. Né? Outra coisa que me chama bastante atenção também, por que tantos cânceres de intestino, por que estômago, por que pulmão, tem se falado tanto nos últimos tempos? Antigamente não tão muito longe, tanto é que a gente tem campanhas, né? Outubro Rosa, se falava muito de câncer no seio, se falava muito de câncer de útero, câncer de próstata, e hoje se fala muito de outros tipos de câncer. Como, na verdade, se inicia esse câncer, doutor? Especialmente do intestino, como você falou. O câncer de intestino, ele é o que vem mais crescendo nos últimos anos. E a principal causa é a obesidade, né? Você vai ver que a obesidade ela não está presente só nos adultos. Atualmente saiu uma pesquisa que mostrou que as crianças estão mais altas e mais obesas. Mas são as crianças que têm mais possibilidade de comer mais besteira, essas coisas. Não. Infelizmente, as classes mais pobres têm tido mais obesidade do que as classes mais ricas. Muito provavelmente por conta da praticidade. Um ultraprocessado, ele é prático e ele é barato, né? Então, ele é muito acessível. Então, a obesidade ela vem se alastrando ao longo do tempo e ela justifica, sim, o aumento de vários tipos de câncer, especialmente o câncer do intestino. Nos Estados Unidos, isso já é um problema de saúde pública, porque lá eles têm uma população muito grande de pessoas obesas. E o Brasil não está ficando atrás, né? O Brasil tem muitas pessoas sedentárias, muitas pessoas obesas e, principalmente, no mundo atual, adolescentes obesos, né? A partir do momento que a gente negligencia a atividade física e a alimentação saudável para que ele estude mais ou que o adolescente tenha tempo para o lazer, a gente está negligenciando também a saúde desse adolescente. Doutor, a gente imagina que estar dentro de casa e muitas vezes faltar estímulo para ir para um exercício físico, aí a alimentação, as vitaminas também são bem um motivo de tudo isso, né? Exatamente. Os ultraprocessados, eles não têm nutrientes, eles só têm calorias e são calorias vazias. Por isso que existe a questão o mito de que o açúcar alimenta o câncer, por exemplo. Isso é um mito. O açúcar alimenta o câncer e todas as células do nosso corpo. Mas por que isso se criou? Porque o açúcar refinado, ele traz calorias vazias. Então, você está só colocando energia para dentro. E essa energia tem que ser estocada de alguma forma, porque o nosso corpo foi acostumado à adversidade. Então, tem energia, eu vou estocar, porque eu não sei quando é que eu vou passar fome, eu não sei quando é que eu vou ter, essa comida vai faltar. Só que a comodidade do dia a dia faz o quê? Faz com que eu seja sedentário, faz com que eu fique muito na frente das telas e faz com que eu me alimente mal. Então, essa é a combinação para obesidade, aumento da inflamação, surgimento de células do câncer e o diagnóstico. Doutor, se o câncer se alimenta tanto de açúcar, isso podemos dizer que está na nossa alimentação frequentemente? Por exemplo, a gente sabe que hoje até um plantio, ele tem 1001, tem agrotóxico, tem tudo, tem fertilizantes, que muitas vezes é para matar determinados bichinhos, né? Mas a gente sabe que, independente disso,
Hoje a gente vê um alimento totalmente diferenciado no mercado. Você chega, você se assusta com o tamanho dos alimentos, Exato. você se assusta com a cor dos alimentos. Isso tudo também é algo que pode ser analisado também lá na agronomia, né? Com certeza. Você olha a prateleira de orgânicos e a prateleira de não orgânicos. Você vai ver a diferença do tomate e você experimentando, você vai ver a diferença do sabor também, né? Então, isso tudo tem influência, sim, no surgimento dos cânceres atuais. Por isso que o mais importante hoje em dia é a gente focar no básico, né? Uma alimentação um pouco mais natural, né? Então, como os nutricionistas e endocrinologistas falam, descasque mais e desembale menos. Então, se a gente está ali, tudo está dentro de um pacote, está dentro de um saco, está dentro de algo que é industrializado, a gente está sempre colocando calorias vazias para dentro. Então, as frutas, as verduras que têm nutrientes, eles trazem sim o açúcar das frutas, a frutose, mas eles trazem nutrientes, vitaminas, que é o que a gente precisa para estimular sempre o nosso sistema imunológico, para a gente combater e prevenir a doença. E mais fácil também de sair do corpo, né? A gente sabe que isso também acontece. Doutor, o que o senhor fala dessa quimioterapia preventiva? Tá. Então, depois do diagnóstico da princesa Kate, que ninguém sabe se isso é um câncer de ovário, um câncer de intestino, mas é algo abdominal, muito provavelmente foi avaliado o risco dessa doença voltar, recidivar, e quando o risco é alto, a gente precisa acrescentar algo que aumente a chance de cura e diminua a chance de recidiva, né? É essa que a gente chama de quimioterapia, no caso, após a cirurgia, a gente chama de adjuvante, algo que vem ajudar a doença não voltar, né? E aí, depois que termina essa quimioterapia, que geralmente são 6 meses, a gente faz acompanhamentos regulares para os pacientes, tá? Então, não é que a prevenção, não é que ela vai, não é que as pessoas precisam procurar para se prevenir. Eles usaram o termo preventivo para, após o diagnóstico da doença, diminuir a chance da doença recidivar. Na verdade, não é nem preventivo, Isso, né? exato. O preventivo vai ser realmente, como o senhor falou, dos nossos hábitos, nossas atitudes, buscar... E os exames regulares. E os exames. Aí, quando o senhor fala de exame, como a gente pode se ajudar nesse quesito? Quais exames são necessários e como a gente pode cuidar desse corpo? E algo que tanto para a mulher como para o homem. Vamos lá. Então, mulheres, a partir do início da vida sexual, Papa Nicolau anualmente, né? Homens e mulheres, a partir dos 45 anos, a colonoscopia, que precisa, se normal, precisa ser repetida a cada 10 anos. E para os homens acima de 40 anos, o PSA. Pessoas que fumam precisam fazer uma tomografia uma vez por ano, né? Então, esses são os exames preventivos. E o que a gente pode fazer também de prevenção? Mulheres da amamentação. A amamentação é um fator de proteção contra o câncer. Perceba que a vida moderna faz com que as mulheres tenham filhos mais tarde e tenham menos tempo de amamentar. Antigamente, as mulheres tinham filhos com 15, 20, 25. Hoje em dia, as mulheres estão com 35, congelando óvulos para poder, aos 40 anos, conseguirem gestar. Porque nesse período elas não conseguiram encaixar a vida pessoal, profissional, encontrar um parceiro para poder ter um filho. Então, a vida moderna traz esse tipo de adversidade. E outra coisa, existem vacinas, né? Tem vacina contra o câncer. Lembrar que ela é disponível pelo SUS. Meninos e meninas de 9 a 14 anos têm a vacina do HPV. A vacina do HPV, ela previne contra o câncer de colo de útero nas mulheres, o câncer de pênis nos homens, o câncer de cabeça e pescoço e o câncer de canal anal. Então, você vê que a gente tem uma possibilidade de evitar, de erradicar essa doença. Aí você vê, então está todo mundo vacinado. A verdade é que não. Menos de 50% das crianças de 9 a 14 anos está vacinada no Brasil. E agora, né, depois da entrevista que foi dada até pela própria Ana Maria Braga, né, o que ficou bem claro é que parece que houve também uma mudança na questão da própria vacina. A vacina agora vai ser dose única do HPV. Isso. Né? Isso chama atenção também, faz com que as pessoas busquem, tomem a vacina e ali elas fiquem bem. Porque parece que essa de você vai uma vez, depois tem que voltar, muitas vezes as pessoas acabam perdendo.
E o que chama atenção é que quando essas pessoas que são, de uma certa forma, influenciadoras, elas ajudam quando o assunto é esse. Então, a gente chama a atenção das pessoas que trabalham no meio, que elas possam, de uma certa forma, ajudar nesse quesito, né? Você vê que, olha só, quantos cânceres, né, a vacina pode evitar num jovem, numa jovem. Exato. Daqui quantos anos, provavelmente, a gente vai ter pessoas que não sofram com esse câncer porque tomaram a vacina. Então, isso a gente chama atenção para os pais que aí estão, né? Para incentivar essas crianças, e com as crianças incentivar os adolescentes, acompanhando eles de fato. E aí a gente chama atenção também que a própria Ana Maria Braga teve vários tipos de câncer no corpo, né, doutor? Não foi só por causa do HPV. Mas aí me chama atenção, um câncer pode provocar outras partes do corpo? Então, vamos lá. No caso da Ana Maria Braga, ela teve diversos tipos de câncer, né? Não um que foi para outros locais. Sim. Por isso que a gente sempre tem que saber. A doença, ela se originou onde, né? E, no caso dela, foram doenças localizadas que foram tratadas e, felizmente, ela está bem curada desse problema, né? E como você falou, essa questão da comunicação. Então, não adianta eu estar dentro do meu consultório e falar para os meus pacientes que têm câncer que eles precisam se prevenir, que eles precisam falar para outras pessoas. Estar aqui hoje e ter você comunicando e comunicando muito bem, falando sobre prevenção, sobre diagnóstico e que vale a pena fazer o tratamento, é muito importante para toda a população. E eu queria chamar a atenção de outro aspecto, também relacionado à princesa Kate, em relação a por exemplo, você está se comunicando muito bem aqui. A forma da comunicação do caso dela foi uma comunicação muito violenta. Por quê? Porque foi uma comunicação invasiva. E isso é algo que os próprios pacientes passam constantemente, né? Porque... E a informação também não está bem clara, porque Exatamente. assim, estão falando que ela está com câncer, de fato ninguém sabe qual é o câncer, é uma mistura de guardo para mim e mostra um pouquinho, não mostro tanto assim. E nesse momento essa informação tem que ser clara. Exatamente. Então, a partir do momento, né, que ficou aquela investigação do sumiço da princesa, da manipulação das fotos, ela foi sendo invadida. E o paciente oncológico, ele, por muitas vezes, ele se sente dessa forma. Sim. Com a recomendação de, fulano teve esse problema, infelizmente ele morreu. Fulano teve esse problema, ele tomou um chá da casca de alguma coisa e hoje ele está bem. Então, a pessoa está no estado, como a princesa está atualmente, no estado de vulnerabilidade, em que ela se sente invadida por opiniões de outras pessoas. E cada pessoa precisa ter o seu momento para saber o problema que eu tenho, o que eu vou fazer e como eu vou lidar. Da mesma forma que o vídeo dela é muito emocionante quando ela fala. Eu precisei falar com os meus filhos, eu precisei falar com a minha família para poder seguir. Precisou do momento dela, né? Exatamente. O momento dela. E muitas vezes o seu momento é muito invadido. Isso. O seu momento, todo mundo dá opinião de todo jeito e, na verdade, nenhuma das opiniões vai realmente resolver de imediato aquela questão. Então, assim, o psicológico da pessoa também tem que estar, pelo menos, sendo bem trabalhado, né? Psicológico e conhecimento sobre o seu problema. Verdade. Porque toda vez que a gente tem um problema, a gente precisa se armar de conhecimento para o que eu posso fazer, o que está sob o meu controle. Verdade. E o que não está sob o meu controle. O tempo todo a gente tem que se perguntar em relação a isso. Seja em relação à prevenção, seja em relação a um problema de saúde. O que eu posso fazer? Até aqui eu posso ir. Daqui para lá, isso não depende mais de mim, né? Doutor, aproveitando a sua vinda, que a gente não vai lhe ter todos os dias aqui, eu gostaria muito que, olhando para aquela câmera 2, o senhor pudesse deixar bem claro para pais e mães, para a população, informações importantíssimas de todas que o senhor trouxe até agora, mais uma que venha abrir os olhos de quem está assistindo o nosso programa. Quando o senhor fala de hábitos, quando o senhor fala de costumes, quando a gente fala de responsabilidade. Eu queria muito aproveitar esse momento, porque eu acho que a gente tem um público gigantesco de mulheres, homens, profissionais que assistem o nosso programa, não só aqui no Piauí, no Brasil e no mundo, e a gente precisa chamar a atenção. E claro que nós temos os melhores profissionais dentro do estado do Piauí, eu sou uma referência, eu gostaria que a gente pudesse ajudar quem está em casa, principalmente relacionado a esse foco, jovens. Ótimo. Então, eu queria convidar você de casa a pensar um pouco mais sobre os seus hábitos, né? Então, pensar quanto tempo você dedica à sua saúde, né? Há quanto tempo você não faz algo
prazeroso, há quanto tempo você não senta e você come sem o celular, há quanto tempo você não deita e descansa e tem um sono adequado, longe das tecnologias, longe das telas, dedicando o seu tempo com as suas pessoas mais próximas e mais queridas, né? Então, evitar doenças é muito simples, são procedimentos básicos, né? Atividade física, alimentação saudável, ter uma boa saúde mental. Tente ter uma relação um pouco mais harmônica, né, com o seu trabalho, com a sua vida, com os seus afazeres, e sempre tenha busque ter um suporte religioso, espiritual, que possa lhe dar resiliência ao longo de todo esse processo. O câncer, ele se tornou uma realidade por conta dos hábitos ruins que a gente vem cultivando. E nunca é tarde para a gente mudar isso. Então, atividade física, alimentação saudável, e sempre estar atento, né? Independente da sua idade, a sintomas, problemas que persistem, que passam de 2 ou 3 semanas e não melhoram, precisa de investigação e uma avaliação mais adequada. Então, eu convido você a sair do automático e pensar um pouco mais em você, em quem está próximo, para você se cuidar, porque só você é responsável por você mesmo. Doutor, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser ter mais informações, a gente sabe que você tem seu Instagram também, né? Sim. Meu Instagram é Cláudio L. Rocha e tem o Instagram da clínica, @oncoclínica. Muito obrigada, tá, doutor Cláudio? Obrigada mesmo, de verdade. Eu acho que cada vez que tem uma entrevista como essa, ela fica aí no YouTube. Você também pode apontar a câmera do seu celular aí para o QR Code. E lembre-se, a parte o doutor fez, a nossa parte nós estamos fazendo. Mas a gente precisa, num todo, cuidar mais da gente. E às vezes a gente fala tanto e a gente faz tão pouco, né? Então a gente precisa ficar de olho nisso.